Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia. Nessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios e explicar um pouco sobre a teoria da equação de ionização dos ácidos. Vamos lá? Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que, quando adicionada em água, ela ioniza, produzindo o cátion H3 ou mais ou H+, e um ânion qualquer. Então, a gente pode representar a fórmula do ácido assim, HYX. A ionização acontece quando o ácido está em água e vai liberar os íons correspondentes a esse ácido, que vai ser um cátion e um ânion. Então, a ionização só acontece na água, porque o ácido é uma substância covalente. Como qualquer equação química, a ionização também vai ser representada pelos reagentes, uma seta e os produtos. E existem algumas maneiras da gente representar essa ionização. Então, você pode escrever a fórmula do ácido mais água, liberando H+ e o ânion, ou a fórmula do ácido mais água, liberando H3 ou mais e o ânion, ou ainda eu posso escrever de uma maneira simplificada. Aqui eu tenho o ácido, sempre em solução aquosa, ele vai produzir o cátion H+ e o ânion Y-. Então, isso aqui acontece em água, isso aqui também acontece em água. Quantos cátions ele vai ter? Depende do valor desse Y aqui. Então, pode ser 1, 2, 3, depende da fórmula do ácido. Então, a gente pode classificar os ácidos de duas maneiras para equacionar a ionização. Temos os hidrácidos, é aquele ácido que ele não tem oxigênio na fórmula. Por exemplo, HCl, HCN, HCNS, tá? Então, todo o hidrogênio dele é considerado ionizável, ou seja, quando você colocar ele na água, ele vai produzir um íon H+. Então, por exemplo, você tem o HCN em solução aquosa. Então, se você coloca ele na água, ele vai liberar íons H+, lembre-se que só existe em solução aquosa, e CN-, tá? Podemos também equacionar a ionização do HCl. Então, você tem HCl em solução aquosa, em água, tá? Então, ele vai liberar íons H+, que está em solução aquosa, e Cl- em solução aquosa. Ó, esse H2O que eu escrevi aqui em cima não é obrigatório. Se você já escreveu que o HCl está em solução aquosa, esse aqui, então é só pôr a setinha, H+, aqui, e Cl- aqui. Então, esse aqui é obrigatório escrever, porque esse íon, ele só vai existir se tiver em água, tá? Senão, ele não existe. E quando for um oxiácido? Então, o hidrogênio ionizável é aquele que se liga ao oxigênio na molécula. Por quê? O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando eles compartilharem o par de elétrons lá na ligação covalente, o elétron do hidrogênio vai ficar mais próximo do oxigênio. E aí, esse hidrogênio vai poder se ionizar. Então, vamos ver o exemplo da ionização do ácido fosfórico. Então, você tem aqui, ó, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios e os 3 se ligam ao oxigênio na molécula. Tá? Então, eles vão fazer ligação covalente. Os oxigênios, por sua vez, eles se ligam ao fósforo, tá? São 3 ligações covalentes. O fósforo, como tem 5 elétrons, ele vai fazer uma ligação coordenada para completar o octeto desse último oxigênio aqui. Então, lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons e ele precisa receber 2 aí para completar os 8, tá? Então, esses hidrogênios aqui, eles são ionizáveis porque o elétron dele vai ser perdido para o oxigênio quando esse ácido for colocado em água. Então, cada molécula de água vai fazer uma ligação coordenada com o hidrogênio e o elétron do hidrogênio vai ficar com o oxigênio. Então, para cada hidrogênio, eu preciso de uma molécula de água, tá? Então, para a gente escrever a ionização do ácido fosfórico, então você vai fazer assim, H3
PO4, solução aquosa, mais 3 moléculas de água, porque cada molécula de água vai se ligar a um hidrogênio. Como nós temos 3 hidrogênios, não 3 moléculas de água. E serão formados 3 cátions de hidrônio, tá? Então, cada vez que a molécula de água se combina com um íon H+, ela vai formar um H3 ou mais. Então, aqui serão formados 3 H+, tá? E o grupo fosfato, ele vai ficar com umas 3 cargas negativas, que são os elétrons que vieram aqui dos hidrogênios, tá? De uma maneira simplificada, eu posso escrever assim: H3PO4 em solução aquosa vai liberar 3 íons H+, mais o ânion fosfato 3-. Então, deu o exemplo da ionização do ácido sulfúrico. Então, por que vai ionizar aí o hidrogênio? Porque, segundo aqui a fórmula eletrônica, nós temos 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, esses elétrons do hidrogênio serão perdidos para o oxigênio, porque o oxigênio consegue atrair os elétrons dele. Então, para cada hidrogênio é necessário uma molécula de água. Então, vai ser um para cá e uma molécula de água para cá, tá? Então, eu vou ter isso, ó, H2SO4 em solução aquosa, mais 2 moléculas de água, tá? Água líquida, vai produzir 2 íons hidrônio ou hidroxônio, que é o H3 ou mais, uma solução aquosa, mais o sulfato, que é 2-. Por que a carga do sulfato é 2-? Porque ele ficou com um elétron desse hidrogênio e um elétron desse hidrogênio. Cada elétron tem uma carga negativa. Ou você pode escrever de uma maneira simplificada. H2SO4 aqui. Então, você vai ter 2 íons H+, ou em solução aquosa. Aqui também eu tenho aquosa, mais SO4, 2-, aqui. Então, temos aqui ó, o caso da ionização do ácido fosforoso. Ele tem 3 hidrogênios na molécula, mas apenas 2 hidrogênios são ionizáveis, porque o terceiro ele não se liga ao oxigênio, ele se liga ao fósforo, tá? Então, quando a gente for escrever a equação de ionização deste ácido, então precisamos lembrar que vamos utilizar 2 moléculas de água para ocorrer a ionização de 2 hidrogênios, tá? E vai formar aqui, o ânion que vai formar é o HPO3, 2-. Você vai ter uma solução aquosa dele, tá? E o mesmo vai acontecer com o ácido hipofosforoso. Ele tem 3 hidrogênios, mas desses 3, apenas um é ionizável, porque apenas um se liga ao oxigênio. Os outros 2, eles se ligam ao fósforo. Então, quando a gente for escrever a ionização do ácido hipofosforoso, então, nós vamos usar aqui uma molécula de água apenas, porque só esse hidrogênio aqui que é ionizável, tá? Então, vai ocorrer a formação de um cátion hidrônio, que é o H3 ou mais, hidrônio ou hidroxônio, né? E o ânion que vai formar é esse daqui, ó. Você vai tirar o hidrogênio que tem lá, vai sobrar aqui, ó, 2 hidrogênios, um fósforo e 2 oxigênios. A carga desse ânion é 1-, porque ele perdeu um hidrogênio, então ele ficou com um elétron. Isso aqui vai ser uma solução aquosa. Então, lembre-se que para equacionar a ionização, você pode escrever na forma simplificada, tá? Então, você vai colocar ele em água. Então, como são 2 hidrogênios ionizáveis, 2H+, tá? Sempre lembrando que é uma solução aquosa. E o ânion formado é o HPO3, 2-. Então, eu tenho 3 hidrogênios, mas apenas 2 são ionizáveis, tá? E no caso do ácido hipofosforoso, também, ó. Então, você tem H3PO2.
Desses 3 hidrogênios, apenas um vai se ionizar em água. Então, você vai ter o H+, em solução aquosa. Então, dos 3 hidrogênios, um ionizou, então você vai ter aqui 2 que vai participar do ânion. H2PO2, a carga dele é 1-, e aqui está em solução aquosa. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!